Introdução: o filho mais jovem, o filho mais velho e o pai. No ano que seguiu ao meu primeiro encontro com o filho pródigo, minha jornada espiritual foi marcada por 3 fases que me ajudaram a traçar as bases da minha história. A primeira fase foi a experiência de ser o filho mais moço. Os longos anos de ensino universitário e o profundo envolvimento com assuntos ligados às Américas Central e do Sul fizeram com que me sentisse um tanto perdido. Tenho perambulado por lugares longínquos e vastos, encontrado gente com os mais diversos estilos de vida e de diferentes credos, e participado de muitos movimentos. Mas no fim de tudo isso, eu me senti sem um lar e bastante cansado. Quando vi a maneira carinhosa como o pai tocava os ombros do filho mais jovem e o amparava contra o seu peito, senti bem no fundo do meu coração que eu era o filho perdido que desejava voltar, como ele o fizera, para ser abraçado da mesma maneira. Por muito tempo me coloquei no lugar do filho pródigo, de volta à casa antegozando o momento de ser afetuosamente recebido por meu pai. Depois, um tanto inesperadamente, alguma coisa mudou. Depois de estar na França por um ano e da minha visita ao Hermitage em São Petersburgo, o desespero que fizera com que eu me sentisse tão em sintonia com o filho mais jovem diminuiu um tanto. Passou, por assim dizer, a ocupar um lugar de menos destaque em meu consciente. Eu tomara a decisão de ir para o amanhecer em Toronto e, consequentemente, me sentia mais confiante do que até então. A segunda fase da minha jornada espiritual teve início numa tarde em que eu conversava sobre a pintura de Rembrandt com Bart Gavgan, um amigo inglês que no último ano passara a me conhecer intimamente. Enquanto eu explicava a Bart como tinha sido forte a minha identificação com o filho mais jovem, ele me olhou firme nos olhos e me disse: "Será que não é com o filho mais velho que você mais se parece?" Com essas palavras, abriu-se um novo espaço dentro de mim. Sinceramente, eu nunca me vira como o filho mais velho. Mas depois que Bart me colocou diante dessa possibilidade, inúmeras ideias me vieram à mente. Começando pelo simples fato que, na minha própria família, eu sou realmente o filho mais velho. Concluí que vivera uma vida de muita disciplina. Aos 6 anos, já desejava ser padre e nunca mudara de ideia. Nasci, fui batizado, crismado e ordenado na mesma igreja e fui obediente aos meus pais, professores, bispos e ao meu Deus. Nunca saí de casa, nem desperdicei meu tempo e dinheiro em prazeres do sexo. Jamais me perdi em devassidão ou embriaguez. Toda a minha vida foi muito responsável, fiel à tradição e à família. Mas, com tudo isso, posso, na verdade, ter estado tão perdido quanto o filho mais jovem. De repente me enxerguei de maneira inteiramente diversa. Enxerguei o meu ciúme, raiva, suscetibilidade, obstinação, mau humor e, acima de tudo, meu farisaísmo sutil. Vi quanto eu me queixava e quanto meu pensar e agir estavam imbuídos de ressentimento. Por algum tempo não dava para acreditar que eu tivesse me enxergado como o filho mais jovem. Eu era, certamente, o mais velho, mas tão perdido quanto o seu irmão mais moço, apesar de que eu permanecera em casa toda a minha vida. Eu estivera trabalhando duro na fazenda de meu pai, mas nunca na verdade me regozijara pelo fato de estar em casa. Em vez de me sentir agradecido pelos privilégios a mim concedidos, eu me tornara uma pessoa ressentida, ciumento de meus irmãos e irmãs mais jovens que tanto tinham se aventurado e que eram recebidos de volta com tanto carinho. Durante o meu primeiro ano e meio no amanhecer, o comentário tão perspicaz de Bart continuava a reger minha vida interior. Mas estava por vir. Nos meses que se seguiram à comemoração do 30º aniversário de minha ordenação sacerdotal, gradualmente fui entrando em depressão e passei a sentir muita angústia. Cheguei ao ponto de não mais me sentir seguro na minha própria comunidade e tive que sair para buscar ajuda e trabalhar diretamente na minha cura interior. Os poucos livros que pude levar comigo eram todos sobre Rembrandt e a parábola do filho pródigo. Embora morando num lugar um tanto isolado, distante de meus amigos e da comunidade, era muito reconfortante ler sobre a vida tribulada do grande pintor holandês e conhecer os caminhos sofridos que finalmente o capacitaram a pintar essa obra magnífica. Por horas, admirei os lindos desenhos e pinturas que ele havia criado, no meio de todos os reveses, desilusões e pesar.
e compreendi como, de seu pincel, emergiu a figura de um homem quase cego, amparando seu filho no gesto de perdão e compadecimento. Era preciso que tivesse passado por muitas mortes e chorado muitas lágrimas para ter produzido uma figura de Deus com tanta humildade. Foi durante esse período de grande sofrimento íntimo que uma outra amiga falou o que eu mais precisava ouvir. E assim deu início à terceira fase de minha jornada espiritual. Sue Mostler, que estivera com a comunidade do Amanhecer desde o início dos anos 70 e desempenhara um papel importante para que eu viesse para cá, me dera apoio indispensável quando as coisas se tornaram difíceis e me encorajava a lutar e sofrer quando fosse preciso, de modo a obter plena libertação interior. Quando Sue me visitou no meu Hermitage e falamos sobre o filho pródigo, ela disse: quer você seja o filho mais moço ou mais velho, você precisa compreender que é chamado a se tornar o pai. Suas palavras me atingiram como uma descarga elétrica, porque, depois de todos esses anos de ter vivido com a pintura e visto o pai idoso amparando um filho, nunca me ocorrera que a figura do pai era a que melhor expressava minha vocação. Sue não me deu chance para que protestasse. Você esteve a vida toda procurando amigos. Desde que eu conheço, vive carente de afeição. Esteve interessado em milhares de coisas, solicitando de um lado e de outro atenção, louvor e afirmação, à direita e à esquerda. Chegou a hora de procurar sua verdadeira vocação, de ser um pai que pode acolher seus filhos que voltam sem lhes fazer perguntas e sem esperar nada em troca. Olhe para o pai no pôster e você entenderá quem você é chamado a ser. Nós, no Amanhecer, e a maioria das pessoas que o cerca, não precisamos de você como um bom amigo ou mesmo um irmão carinhoso. Precisamos de você como pai que possa se arrogar o direito da verdadeira compaixão. Olhando para o homem idoso, barbudo, com seu amplo manto vermelho, senti profunda dificuldade em viver daquela maneira. Eu estava pronto a me identificar com o jovem, perdulário, ou com o filho mais velho, ressentido. Mas a ideia de ser como um Sião que nada tinha a perder, porque perdera tudo, e ter somente que dar, me deixava com muito medo. Entretanto, Rembrandt morreu quando tinha 63 anos. E estou mais próximo dessa idade do que da de qualquer um dos dois filhos. Rembrandt se dispôs a se colocar no lugar do pai. Por que não eu? O ano e meio decorridos desde esse desafio de Sue Mostler tem tido um tempo em que procuro assumir minha paternidade espiritual. Tem sido uma luta lenta e difícil, e muitas vezes ainda sinto o desejo de continuar como filho e nunca envelhecer. Mas também experimentei a alegria enorme de filhos voltando ao lar e de colocar neles as mãos numa atitude de perdão e bênção. Cheguei a saber um pouco como é ser um pai que nada pergunta, desejando somente receber os filhos em casa. Tudo o que eu vivi desde o meu primeiro encontro com o post de Rembrandt deu-me não somente a inspiração para escrever este livro, mas também para estruturá-lo. Irei primeiramente refletir sobre o filho mais jovem, depois sobre o filho mais velho e finalmente sobre o pai, porque na verdade sou o filho mais moço, sou o filho mais velho e estou a caminho de me tornar o pai. E, para vocês que vão fazer esta caminhada espiritual comigo, desejo e oro para que descubram dentro de cada um de vocês não somente o filho perdido de Deus, mas também a mãe e o pai compassivos que Deus é.